Bom, pessoal, então boa noite para todos novamente. Hoje nós vamos ter mais uma aula para a gente falar um pouquinho sobre a dispensação de medicamentos no SUS, tá? Como é feita essa parte de dispensação de medicamentos no SUS. Qualquer dúvida, pessoal, pode interromper e perguntar, tá bom? Sem problema nenhum. É bom que a gente vai interagindo e a gente vai conversando. Bom, como eu gosto sempre de fazer, aqui vai algumas perguntinhas para vocês começarem a pensar um pouquinho sobre o assunto. Vocês já foram a uma unidade de saúde ou alguma outra unidade de dispensação do SUS para retirar algum medicamento ou algum outro produto para a saúde? Além de medicamentos, eles podem dispensar também soros, né, produtos para curativos, seringas de insulina, tá? São alguns itens que essas unidades, né, que dispensam medicamentos no SUS, elas também dispensam. Houve solicitação de prescrição ou de algum documento para o fornecimento de medicamentos ou produto para a saúde? Para quais doenças são entregues medicamentos no SUS? Como são entregues os medicamentos no SUS? Existem medicamentos que são entregues em condições especiais? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Hoje e nas próximas aulas também. A gente vai começar a responder algumas dessas questões. Então, o que vem a ser essa parte de dispensação? Né? Eu sei que vocês já tiveram, até em outras unidades, né, curriculares, falando um pouquinho sobre dispensação, tá? Hoje, o nosso foco, a gente vai fazer uma abordagem, né, ampla sobre dispensação e depois a gente vai entrar na dispensação do SUS. Então, o conceito, né, dispensação de medicamentos, ela tem o objetivo de garantir a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e na quantidade prescrita, com instruções suficientes para o uso e acondicionamento correto, de modo a assegurar a qualidade do produto. A dispensação é um dos elementos vitais para o uso racional de medicamentos. Tá? Então, essa parte, né, da dispensação de medicamentos, às vezes a gente tem muito, né, na nossa cabeça que a dispensação, o que é? É apenas entregar o medicamento para a pessoa. Pegar uma prescrição, ler a prescrição, tirar o medicamento da prateleira e entregar na mão da pessoa. Não é apenas isso, né? Tem muito mais coisa além dessa parte de só tirar o medicamento e fazer a entrega desse medicamento para a pessoa que está vindo na farmácia, ou comprar esse medicamento, ou no caso do SUS específico que a gente está falando agora, que eles vão numa farmácia, né, municipal, uma farmácia de alto custo, para retirar esse medicamento. Então, como a gente já falou, a dispensação não é apenas aquele ato de aviar a prescrição, né, de você pegar o medicamento e entregar. É o momento de orientar, né, o paciente, de orientar o usuário sobre o uso correto daquela medicação, seguro e racional. Quando você vai dispensar um medicamento, você tem que dar ênfase na dosagem daquela medicação, né? Qual é a dosagem dessa medicação? Olha, 20 miligramas, 25 miligramas, tá? Ainda mais no SUS, porque no SUS, por exemplo, vamos pegar Captopril, que é o medicamento antipertensivo. O Captopril no SUS, né, na farmácia do SUS, ele só tem a dosagem de 25 miligramas. Só que se a gente for comprar o Captopril, ele tem de 12,5, ele tem de 25 miligramas e ele tem de 50 miligramas. Tá? Então, como que é feito esse processo de dispensação desse medicamento? Se for 25 miligramas, ótimo, a pessoa vai tomar um comprimido em cada horário. Só que se for de 12,5%, de 12,5 miligramas, o que a pessoa vai ter que fazer? Cortar o medicamento, tá? Só que para ela cortar, partir o medicamento, ele tem que ter aquele sulco, ele tem que ter aquele risquinho no meio do comprimido.
tá? Senão, a pessoa não consegue e não pode cortar. E a gente só pode cortar comprimido, tá? Comprimido que for revestido, drágia, cápsula, a gente não pode fazer isso. E, por exemplo, se a pessoa for usar, né, captopril 50 miligramas, a gente tem que fazer a orientação dessa pessoa que ela tem que estar utilizando 2 comprimidos. Então, se o medicamento é 2 vezes ao dia, ela vai tomar 2 medicamentos em cada dose. Então, ela vai tomar 4 medicamentos no dia, tá? 4 comprimidinhos no dia, 2 em cada horário. Além disso, nós temos que também sempre alertar a pessoa em relação aos horários, tá? Ah, olha, esse medicamento vai tomar de manhã, tá? Mas dá preferência para tomar em jejum. Por exemplo, Puran, né? Puran, Levoide, que são medicamentos para tireoide. O que você tem que fazer? Tomar em jejum, porque se você não tomar em jejum, o medicamento não vai fazer efeito. Você tem que tomar o medicamento em jejum, esperar pelo menos 30 minutos para tomar o café da manhã. Ah, mas vou tomar só um cafezinho pretinho, posso? Não. Tá? Você pode tomar o medicamento com água, espera 30 minutos para o medicamento fazer efeito e depois você pode tá tomando o café da manhã, tá? Aí pode ser café, pode ser leite, pode ser pão, bolacha, o que a pessoa quiser que não tem problema, mas ela tem que esperar esses 30 minutos. Temos que falar também para a pessoa das possíveis interações, tá? Essas interações, ela pode acontecer tanto com medicamentos como com alimentos também. Por exemplo, antibióticos, nunca tomar com o estômago cheio, né? Nunca tomar com leite o antibiótico, porque você vai cortar quase 50% do efeito desse medicamento. Em contrapartida, até eu estava falando com vocês ontem isso, sulfato ferroso, eu tenho que tomar de estômago cheio, tá? Sulfato ferroso sempre, de preferência após o almoço. Normalmente as pessoas almoçam, né? Mas o almoço é mais reforçado do que o jantar. Se o jantar for mais reforçado do que o almoço, então você tem que escolher sempre, né? Qual é a alimentação mais reforçada que você faz no dia? Ah, é o almoço. Então, depois do almoço, acabou de almoçar, você toma o sulfato ferroso. Ah, é o jantar. Então, beleza. Acabou de jantar, toma o sulfato ferroso, tá? Uma outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, o que é? Por exemplo, eu vou tomar o sulfato ferroso e vou tomar um copo de leite junto. Eu posso? Não. Ferro e cálcio, eles não combinam, gente, tá? A gente não pode dar ferro e cálcio junto. Por quê? Porque os dois vão ser eliminados e nenhum dos dois vão ter efeito. Porque os dois vão formar uma substância que chama quelato, tá? E quando forma quelato, esse medicamento, essa substância, ela vai ser eliminada do organismo, seja através da urina, seja através das fezes, do que for, sem fazer efeito algum no nosso organismo. Então, às vezes eu vejo, né, muitas crianças, inclusive uma amiga minha, a filha dela, ela comia, né, sempre, né, o almoço, tipo arroz, feijão, uma carne e uma salada. Depois do almoço, a sobremesa dela era um chocolate ou era um. Sabe aqueles, tipo aqueles Danone, tipo aqueles Danette, Chandelle? Era aquilo que ela comia, sempre depois do almoço. Ou era chocolate, ou era esse Danette, esse Chandelle. A menina ficou com anemia. E essa minha amiga, ela não entendia, né? Mas por que anemia? Né? Ela come carne, ela come super bem, né? Ela come vegetais, né? Verde, escuro, que é rico em ferro. Aí o médico foi conversando com ela e chegou na resposta. Por que ela tinha anemia? Porque sempre no almoço ela comia muito bem. Ela comia bastante carne porque ela adorava carne. Então, o que acontecia? Ela comia carne, mas ela comia o chocolate junto.
tá? Então, tinha a presença, né, da proteína, a presença do ferro, do feijão, mas tinha também o cálcio do chocolate, tinha o cálcio do chandelle, por exemplo, tá? Então, as duas substâncias se uniam e era eliminado sem nenhum efeito. Então, é importante que a gente fale também um pouquinho sobre essas interações na nossa dispensação. E quais são os possíveis reações adversas, efeitos colaterais que esse medicamento pode causar, tá? Uma coisa que é muito comum hoje em dia é pessoas trabalharem à noite, tá? Tem o turno, né, que é o noturno. Às vezes a pessoa que trabalha no hospital, por exemplo, entre as 7 horas da manhã, vai até entre as 7 horas da noite, vai até as 7 horas da manhã. Tem pessoas que entram Hyundai, por exemplo, né, e outras empresas, elas trabalham no período da noite, né? O período que elas fazem é à noite. Então, o que, que acontece com essas pessoas? Às vezes, o médico ele não se atenta a esse detalhe e ele fala para essa pessoa tomar alguns medicamentos à noite, tá? Por exemplo, a pessoa é tensa, nervosa. Eu tenho, sei lá, dificuldade para dormir, alguma coisa. Então, toma um diazepam às 10 horas da noite. Só que não vai adiantar tomar esse diazepam, né, às 10 horas da noite, tá? Por quê? Porque é o horário que a pessoa vai estar trabalhando, ela não pode. Por exemplo, antialérgico, tá? Que dá muita sonolência. E as pessoas que trabalham, por exemplo, motorista, tá? Caminhoneiro, por exemplo, um açougueiro, tá? Imagina, com antialérgico, sono. Pode bater um carro, pode bater um ônibus, pode bater um caminhão, pode machucar a mão numa serra, naquela máquina, né, de moer carne, tá? Então, são coisas que a gente tem que sempre levar em consideração, tá? Uma outra coisa que é muito importante também é a conservação dos medicamentos. Onde eu vou conservar, onde que eu vou guardar esses medicamentos para que ele se mantenha bom, né? Porque se ele mantenha bom para o uso, tá? E uma outra coisa que é importante também é o descarte. Onde que eu vou descartar esse medicamento se ele vencer? Porque a maior parte das pessoas não sabem, né? Onde que eu vou descartar? O que que eu faço com esse medicamento? Eu vou jogar lá no vaso sanitário. Eu vou jogar lá na pia, né? E tô fazendo um excelente negócio ainda, tá? Tem muita gente que pensa, né? A gente vai falar mais sobre essa parte também de descarte de medicamentos um pouquinho mais pra frente. Eu acho que vocês até tiveram aula também já sobre essa parte de descarte. Então, gente, esse processo da dispensação, ela é uma atividade estratégica, tá? Ela é uma das últimas oportunidades que a gente tem de identificar, de corrigir ou tentar reduzir alguns erros que estão associados ao uso desses medicamentos. Porque as pessoas, muitas vezes, quando fala de médico, tem muita gente que tem medo, né, de conversar com o médico, dar de cara com o médico, esquece de tudo. E chega na farmácia, a pessoa vai começar a pensar, né? Mas viu, ele me deu esse medicamento para quê? Né? O que que eu tenho na realidade? Que dependendo do médico que vai, nem isso ele fala para o paciente. Aí chega na farmácia, ele começa a perguntar. Então, esse momento da dispensação é um momento único, tá? Que a gente tem que conversar com a pessoa, onde a gente vai tentar evitar os riscos vai tentar diminuir ao máximo o risco de erro, tá? Nessa terapia medicamentosa. E quando ela é realizada de forma correta, o que vai acontecer? O paciente vai perceber que ele melhorou, que a qualidade de vida dele está bem melhor, vai fortalecer o vínculo com aquela pessoa que o atendeu na farmácia, vai reconhecer, né, esse profissional como um profissional da saúde, né, como um agente da saúde, e vai olhar para a farmácia também com outros olhos, né, porque sempre que a gente vai num lugar que a gente é bem atendido, que a pessoa, né, acolhe a gente, dá explicações, tem paciência para falar, é um lugar que você sempre vai querer voltar. Por quê? Você sabe que lá, com aquela pessoa, você vai conseguir tirar suas dúvidas.
tá? Então, a gente tem que passar essa segurança, essa confiança para o usuário do serviço, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu não estou tendo acesso ao chat, tá? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ligar o microfone. Se alguém tiver com problema no microfone, quiser escrever no chat, pode escrever. Daí eu só peço para que alguém leia e me fale, que daí a gente vai conversando, tá bom? Então tá jóia. Como a gente até falou ontem já, tá? Quais são as atividades que estão relacionadas a todo esse processo de dispensação de medicamentos? Então, é a avaliação da prescrição, tá? A pessoa, né, que trabalha na farmácia, ela precisa olhar a prescrição e entender aquela prescrição. No caso do SUS, ela vai olhar e vai observar qual medicamento que ela tem na farmácia e qual medicamento que ela não tem. Porque não são todos os medicamentos que o SUS fornece. Então, pode ser que tenha alguns medicamentos que o SUS não forneça. E tem que observar a dosagem também, que pode ser que ela tenha aquele medicamento, só que não naquela dosagem que foi solicitada pelo médico. Então, o que vai ter, né, que fazer nesse momento? Vai ter que ajustar essa dose, tá? Ou usar meio comprimido, ou usar um comprimido, né, inteiro, ou 2 comprimidos, tá? De acordo com o que o médico, né, solicita. Fazer essa prescrição farmacêutica, que é toda essa parte também da análise da prescrição, e observar, tá? Qual medicamento, né, que pode interagir com o outro. Quais são os melhores horários para tomar aqueles medicamentos, porque às vezes o médico não especifica. Ele fala, utilize esse medicamento de 12 em 12 horas, utilize esse medicamento a cada, sei lá, 12 horas, a cada 8 horas, a cada 6 horas. Então, através dessa prescrição farmacêutica, a gente consegue analisar, tá? E ver onde tem possíveis interações, tentar espaçar mais os horários entre os medicamentos para que não tenha interação entre eles. Essa parte do acompanhamento farmacoterapêutico também é bem legal, porque você pode fazer o acompanhamento do paciente. É que a maior parte das farmácias não fazem isso, tá? Por quê? Porque é algo trabalhoso. Você tem que ter um cadastro do paciente, você tem que ter todos os medicamentos que o paciente utiliza. Além disso, você tem que observar, né? Toda vez que o paciente passa no médico, foi alterado algum tipo de medicamento ou não? Então, você precisa sempre estar fazendo esse acompanhamento e observar, né? Não, foi acrescentado o medicamento. Então, foi acrescentado o medicamento, esse medicamento que foi acrescentado, ele pode interagir com algum outro? Tá? Mas por que acrescentou esse medicamento, sendo que o paciente já usa um outro medicamento que tem o mesmo princípio ativo desse? E isso, gente, é muito comum de acontecer, tá? Por quê? Às vezes você vai no médico, principalmente no SUS, tá? Você não consegue ter o acompanhamento sempre do mesmo médico, às vezes, né? Você vai de um pronto-socorro, num posto de saúde, programa de saúde da família, às vezes muda o médico. Então, o médico não sabe os medicamentos que o paciente toma. E às vezes o paciente também não lembra do medicamento que ele toma. O correto que é levar sempre a receita junto, né? Vai no médico, leva a receita, ou pega um papelzinho e coloca o nome, né, de todos os medicamentos que faz uso e leva. O médico vai receitar algum medicamento, pergunta alguma coisa, olha, eu tomo esses medicamentos aqui. Porque daí, olhando os medicamentos, já sabe o tipo de doença, se o paciente já tem alguma patologia ou não. Já sabe o tipo de medicamento que ele está usando, tá? Porque a pessoa às vezes não fala, o que vai acontecer? O outro médico vai e pode prescrever um outro medicamento que seja o mesmo princípio ativo, tá? Aí a pessoa vai na farmácia e ela vai retirar os medicamentos. Aí ela leva 2 prescrições. Se bem que na farmácia, se ela for para uma farmácia municipal, se ela for sempre na mesma farmácia,
o pessoal tem o cadastro já, né? No sistema já tem o cadastro com os medicamentos que a pessoa usa. Então, aí, nessa farmácia municipal, ela consegue ver se a pessoa está usando medicamentos iguais. E o processo de farmacovigilância, né, que é um outro processo que é muito importante e que no Brasil, infelizmente, nós não fazemos. Né, o que vem a ser a farmacovigilância? Já falei, né, um pouquinho da farmacovigilância para vocês, mas vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre ela. A farmacovigilância é você observar os efeitos colaterais, as reações adversas, o processo de intoxicação que o medicamento pode causar numa pessoa. Seja no adulto, seja numa criança, seja no adolescente, seja no idoso. Tá? E a gente, sempre que identificou algum problema, precisa relatar. Tá? Sempre precisa relatar para a vigilância sanitária. O problema do Brasil é que ele não trabalha forte com a farmacovigilância. Por isso que a gente tem um monte de medicamento no mercado ainda que em outros países, principalmente Europa e Estados Unidos, não tem mais uso. Tá? Por exemplo, a dipirona. A dipirona tem muitos lugares, muitos países, por exemplo, Europa e Estados Unidos, que o pessoal não utiliza mais a dipirona, tá? Pelos efeitos colaterais que ela pode causar, principalmente no rim e no fígado. Outros medicamentos que a gente tem que tomar muito cuidado também são os anti-inflamatórios, tá? A pessoa que sofre de artrite, que tem muitas dores na coluna, dores assim na perna, que utiliza muito anti-inflamatório, tem que observar. Por quê? O uso, gente, não é assim com 1 ano, tá? São uso com 10, 15, 20 anos. E quem tem dor crônica utiliza muito esses medicamentos, né? Pelo menos 2 vezes por dia acaba utilizando esses medicamentos. Daqui 15, 20 anos pode causar sérios problemas no rim, tá? Dá uma insuficiência renal. Aí a pessoa tem que entrar para uma diálise ou para uma hemodiálise. E esses medicamentos continuam sendo vendidos, né? Por exemplo, o diclofenaco. Diclofenaco para dar problema no rim é batata, tá? Começou a tomar direto diclofenaco 2 vezes por dia durante 15, 20 anos, a chance da pessoa vir a ter uma insuficiência renal é muito grande, tá? Só que a farmacovigilância aqui no Brasil, ela não atua, por isso que esses medicamentos estão disponíveis em farmácia e a gente consegue comprar sem receita, tá? Super fácil para estar comprando. Bom, então nós precisamos passar algumas orientações ao usuário, tá? Essas orientações, elas são essenciais, né, para ser transmitidas quando o cliente, né, o usuário está na nossa frente. Então, o que a gente tem que falar? O regime de dosificação, né, a dosagem do medicamento, se ela vai tomar um comprimido inteiro, vai tomar meio comprimido, vai tomar 2 comprimidos, às vezes vai tomar um comprimido e meio. E qual é a duração desse tratamento? Tá? Tem que frisar bastante. Olha, vai tomar por 5 dias. Olha, são 7 dias. Principalmente os antibióticos, tá? Os antibióticos, a gente precisa frisar muito bem. Porque o que acontece? Os antibióticos, a pessoa, ela toma 2 dias, ela começa a melhorar. O que ela faz, muitas vezes? Ela para. E ela tem que usar esse antibiótico 7 dias, 10 dias, dependendo do problema que a pessoa tem. Tá? Então, tem que frisar bastante nessa duração do tratamento. Como a gente já falou, influência dos alimentos, né? Que medicamento que você pode tomar com o estômago cheio, que medicamento que você tem que tomar com o estômago vazio, tá? E o que você pode tomar? Água, refrigerante, suco, água, leite. Gente, na dúvida, é água, tá? Sempre. Tem dúvida, é água, tá? Água não tem contraindicação nenhuma. Ficou na dúvida, toma o medicamento com água. Todo medicamento ele pode interagir com alguns outros medicamentos, tá? Por isso é importante a gente falar para a pessoa e tentar espaçar um pouquinho esses horários.
Um grande erro que as pessoas têm normalmente é querer tomar todos os medicamentos junto, né? Tipo, tem que tomar 5 medicamentos no dia, todos é uma vez ao dia. Ou, né, são 2 tomadas no dia, pega e toma tudo de uma vez só. Isso é errado, porque você pode reduzir, tá, o efeito terapêutico do medicamento ou você pode estar provocando algum efeito colateral. Então, falar também, né, sobre os possíveis efeitos colaterais e reações adversas que aquele medicamento pode causar, principalmente quando for sonolência. A gente tem que falar para a pessoa ficar alerta, para ela não sair, né, com um carro, não tomar cuidado quando ela estiver trabalhando. E também falar sobre as condições, né, de armazenamento e conservação do produto, porque a gente pode acabar alterando o produto se ele tiver contato direto com a luz ou se ele tiver contato com a umidade, né, que é a própria água que está presente no ar. Falando um pouquinho agora sobre a prescrição, tá? Porque na dispensação de medicamentos no SUS é importante a gente ter muito claro a prescrição, como deve ser essa prescrição. Então, a prescrição médica ou receita é um documento que tem valor legal, tá? A prescrição ela tem um valor legal, tá? Então, se a gente for abrir um processo, alguma coisa, a prescrição ela é um documento. Ela contém orientações de uso para o paciente que vai ser efetuada por um profissional legalmente habilitado. Quer seja de uma preparação magistral. O que vem a ser uma preparação magistral? É aquela preparação, medicamento que a gente vai mandar uma farmácia de manipulação fazer. A gente leva a receita, eles produzem o medicamento. Ou pode ser também um produto industrializado, tá? Que a gente vai numa farmácia, numa drogaria e compra ou retira o medicamento. O objetivo da prescrição é tornar todas as instruções muito claras para os pacientes e para os outros profissionais da saúde também. A prescrição não pode deixar dúvidas, tá? Não pode deixar dúvidas. Os médicos colocam muitas vezes, né, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. É complicadíssimo isso. Na verdade, ele teria que especificar o horário, porque esse de 12 em 12, de 8 em 8, ele pode confundir bastante a cabeça da pessoa que vai estar utilizando aquele medicamento. Quem são os profissionais que normalmente prescrevem? Tá? É o médico veterinário e o dentista. Só que aí tem um detalhe, tá? Cada um tem que prescrever aquilo que é comum para a área dele. Um dentista pode prescrever o medicamento para emagrecer? Não, tá? Não pode. O veterinário também não pode. O dentista, o que ele pode prescrever? Um analgésico, um anti-inflamatório, ele pode prescrever um antibiótico, tá? São medicamentos que estão relacionados à área de atuação dele. Tá? O médico veterinário, a mesma coisa. Ele tem que prescrever medicamentos que estejam na área de atuação dele. Tá? Um analgésico, anti-inflamatório, às vezes anticonvulsivante. Pode também nossa, estava na minha cabeça, agora esqueci o nome do medicamento. Tá? Mas tudo que é relacionado para a área dele, né? Medicamento para dormir, o veterinário pode? Não, tá? Não é o correto, tá? O veterinário está prescrevendo isso. Mas é para dar para o animalzinho, para o cachorro, para o gato, antes da cirurgia, tá? Mas você vai dar o comprimido, você vai dar, acaba sendo complicado, tá? Então, o correto é quando vai ser antes da cirurgia, na própria clínica, o veterinário já faz a medicação. Tem uma resolução,
tá? Do Conselho Federal de Farmácia, que é a 357 de 2001, que ela fala o seguinte: quando a dosagem, tá? Ou a posologia do medicamento ultrapassar os limites farmacológicos, tá? Por exemplo, o captopril, o antihipertensivo, eu posso usar esse medicamento até de 8 em 8 horas, tá? 3 vezes no dia. Por exemplo, o médico prescreve de 6 em 6 horas, tá? Tem alguma coisa errada aí. Então, ele está ultrapassando os limites farmacológicos, porque o correto são 3 vezes ao dia, o médico está passando 4 vezes ao dia. Ou, se naquela prescrição apresentar incompatibilidade entre os medicamentos que estão prescritos, tá? Ou que o paciente já faz uso, o farmacêutico ou quem tiver na farmácia pode ligar para o médico, tá? E solicitar a confirmação disso. Se conseguir falar com o médico explicar, o médico corrigir, tudo bem. Às vezes tem medicamento, se for controlado, por exemplo, vai ter que fazer uma nova receita, né? Então não vai poder vender aquele medicamento ou entregar o medicamento para a pessoa, tá? Então, o que que acontece, gente? Nós não somos obrigados a fornecer, tá, medicamentos, tá? Nós não somos, não. A pessoa chega na farmácia, nós temos que dar aquele medicamento para a pessoa ou vender o medicamento. Não, tá? Se tiver alguma coisa muito errado, se você não entendeu a letra do médico, se tiver dosagem muito estranha, se tiver interação entre aqueles medicamentos que o médico prescreveu, o que que você pode fazer? Você pode explicar para a pessoa, primeira coisa, você explica para a pessoa o que está acontecendo, fala que você não conseguiu falar com o médico ou que o médico não quis alterar aquela prescrição, tá? Ele bate o pé que é aquilo mesmo. O que que você pode fazer? Você vira a prescrição, tá? Nas costas da prescrição, você coloca a sua justificativa, o porquê você não está entregando aquele medicamento para a pessoa. Assina, tá? Uma vai ficar, você pode fazer, tem farmácia que tem o próprio formulário, tá? Você pode fazer isso na própria prescrição, e você pode fazer também em um outro papel. O certo é fazer sempre em 2 vias, que uma via vai ficar com o cliente, vai entregar para o paciente, e a outra fica na farmácia, tá? Pra gente se resguardar. Então, nós não somos obrigados a dispensar coisas que a gente não está entendendo ou que pode estar causando algum dano para o paciente. Qual é a estrutura de uma prescrição médica? Tá? Essa estrutura ela está descrita na RDC 44 de 2009. Toda prescrição ela tem que ter a identificação do estabelecimento ou do consultório, tá? Pode ser um hospital, pode ser um consultório, pode ser uma clínica, pode ser o nome do médico, seja o que for. E isso daqui sempre tem que estar acompanhado do endereço completo do estabelecimento, tá? Ou do consultório, e o telefone tem que estar aqui também. Pode estar aqui na parte de cima como na parte de baixo, tanto faz. Tem que ter o nome completo do paciente, tá? Idade, principalmente quando for criança, tá? Precisa ter a idade. Contato, normalmente a gente nunca coloca, né? Pela lei está escrito que é para colocar, mas normalmente ninguém coloca esse contato e também a gente consegue dispensar o medicamento sem. Porque normalmente quem vai comprar ou é a própria pessoa ou é alguém que está muito próximo a essa pessoa. Depois tem que colocar o nome do medicamento, tá? Por exemplo, captopril, 25 miligramas, tá? Que é a concentração dele, a forma farmacêutica, tá? Por exemplo, comprimido. A dose, 1 comprimido. Qual é a frequência de uso? De 12 em 12 horas. Ou eu posso colocar manhã e noite. E a duração do tratamento, tipo uso contínuo,
tá? A cada duração do tratamento, 5 dias. E alguma orientação sobre o uso correto desse medicamento, algum tipo de instruções adicionais. Às vezes o médico coloca, né? Tomar com o estômago cheio, tomar com água, usar com o estômago vazio. Às vezes ele coloca alguma dessas anotações. Nome completo do prescritor, tá? Do médico, a assinatura, o número do registro profissional, né? Do CRM, se for médico, do CRO, se for dentista, o local e a data. E o carimbo do médico. Isso daqui é o ideal para uma prescrição. A gente até falou um pouquinho, né, sobre isso em outras aulas aí. Então, a gente não pode dispensar medicamento se a receita estiver ilegível, com rasura, com algum tipo de emenda. Por quê? Isso tudo pode reduzir o erro, tá? Pode induzir a uma confusão e a gente pode ser que não entenda. Isso daí é o Código de Ética Médica, no artigo 39, ele fala sobre isso, e tem a Lei 5.991 de 73, que fala a respeito disso, tá? Então, quer dizer, não é. Teve rasura, alguma coisa que você não entendeu, alguma emenda, aquele branquinho, né, que o pessoal passa, esquece. Não vai dispensar o medicamento. Então, a RDC 44 de 2009, ela levanta alguns pontos também. Legibilidade e ausência de rasuras e emendas, tá? Se tiver prescrição que você não consegue entender a letra do médico, que foi o que a gente acabou de falar, tá? Tiver alguma rasura, alguma emenda, algum rabisco, alguma coisa, tá? Não pode aceitar aquela receita. Identificação do usuário. Toda receita tem que ter o nome de quem vai utilizar o medicamento. Identificação do medicamento. Eu tenho que ter informações mínimas a respeito do medicamento. A concentração, qual a dose que o paciente vai utilizar, forma farmacêutica, se é comprimido, gota, xarope, a quantidade do medicamento que vai utilizar, tá? Se vai ser um medicamento de uso contínuo ou não, né? 5 dias, 7 dias. Então, tudo isso faz parte da identificação do medicamento. Além disso, obrigatoriamente precisa ter posologia, tá? Quantas vezes no dia que o paciente vai usar aquela medicação? Duração do tratamento. Vai utilizar 5 dias, 7 dias, 10 dias, uso contínuo, tá? Precisa ter. Local e data, tá? Principalmente a data, ela é muito importante pra gente, e assinatura. A assinatura do médico com o número de registro e o carimbo também, é muito importante. Outra coisa que é muito importante também, principalmente na hora da dispensação do medicamento, isso daqui, esses primeiros medicamentos servem para qualquer farmácia, tá? Antibióticos, a validade do antibiótico é de 10 dias, tá? A receita. Passou de 10 dias, a gente não pode mais aceitar aquela prescrição. Talidomida. A talidomida é um medicamento que é retirado em farmácia pública também. A gente não consegue comprar a talidomida, porque gestantes não podem utilizar, tá? Então, é um medicamento bem chatinho na hora de estar fazendo a solicitação desse medicamento. A validade dele, 20 dias. Medicamentos controlados, aqueles medicamentos da portaria 344/98, tá? Os tarjas pretas e até o tarja vermelha. A validade da receita é 30 dias. E outros medicamentos, a validade também é 30 dias, tá? Na verdade, esses outros medicamentos aqui, a gente fala que a receita tem validade de 30 dias, mas muito deles a gente consegue comprar sem receita. Prescrição de medicamentos, tá? Que não são controlados. Medicamentos que são de uso contínuo, que vão ser
comprados pelo programa da farmácia popular ou que a pessoa vai retirar nas farmácias municipais, nas farmácias do SUS, farmácia da rede pública, essa receita tem a validade de 6 meses, tá? Passou 6 meses, a pessoa tem que voltar no médico para pegar uma outra receita, para pegar uma outra prescrição. Se passar desses 6 meses, o prazo da receita, o pessoal, eles não liberam a medicação, tá? Mas se for antibióticos, mesmo que a gente vai comprar na rede pública ou na farmácia popular, 10 dias, medicamentos controlados, 30 dias, tá? Aí não muda. Agora com a pandemia, teve vários municípios que eles mudaram esse prazo. Teve alguns que alterou o prazo de 6 meses para 1 ano, tá? Mas aqui em Piracicaba continua com prazo de 6 meses, tá? Não foi alterado, não. Pelo menos que eu esteja sabendo, não foi alterado. Continua sendo o prazo de 6 meses a validade da receita. Falando um pouquinho agora sobre a dispensação no SUS, tá? Como que vai acontecer? Então, no momento da dispensação, o profissional da farmácia municipal, desculpa, ele vai executar algumas ações. Quais são essas ações? Primeiro, ele vai observar a prescrição médica. Ele vai fazer a análise dessa prescrição médica. Primeira coisa que ele vai ver, qual é a data de emissão dessa receita, tá? Se for antibióticos, tem que ser no máximo de 10 dias, medicamentos controlados, 30 dias. Se for medicamentos de uso contínuo, tem que ser 6 meses, no máximo. Toda a receita deve estar legível, sem rasura, sem emenda, sem aqueles branquinhos, tá? Tem que estar lendo perfeitamente tudo que está escrito lá. Ele vai observar quais são os medicamentos que estão prescritos, quais os medicamentos que ele tem na farmácia e quais os medicamentos que não tem na farmácia. Aqui ele já pega, ele já separa, tá? Algumas vezes ele faz até umas bolinhas, né? Um xizinho nos medicamentos que ele tem. Ele já fala para a pessoa, olha, eu tenho esses medicamentos aqui, que tá com as bolinhas. O que não tem com a bolinha, você vai ter que comprar, porque não tem aqui na farmácia. Aí ele vai observar a dosagem que o médico prescreveu e a dosagem que ele tem lá na farmácia. E a quantidade de medicamento que vai precisar ser entregue para a pessoa. Tá? Aí ele vai ver o dia, né? O quanto tempo de tratamento que o paciente vai usar. Tipo, 5 dias, 7 dias. Ele vai dispensar o medicamento para 5 dias, 7 dias, ou o medicamento de uso contínuo. Então, vai dispensar medicamentos para 30 dias. E depois que ele fez essa análise da prescrição, ele vai anotar no sistema informatizado dele, tá? Todos os medicamentos que foram dispensados para aquele usuário. Todo usuário tem um código na farmácia, então ele entra pelo nome da pessoa, já sai o código e lá nesse sistema, se não é a primeira vez que a pessoa está pegando esses medicamentos na farmácia, já vem tudo certinho lá, quais são os medicamentos que essa pessoa faz uso, qual foi a última vez que ela foi pegar o medicamento na farmácia e quantos medicamentos que aquela pessoa pegou na farmácia. Aí ela vai fazer o quê? Se for, vamos supor, a primeira vez, né, que a pessoa veio com aquela receita, o funcionário da farmácia vai carimbar a receita, vai colocar a data, né, do dia e lá no final ela vai colocar a última data que a pessoa pode pegar o medicamento, que é passando os 6 meses, tá? Então nós estamos em outubro. Se fosse hoje, por exemplo, né, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Essa receita teria uma validade até abril. Passando abril, né, por exemplo, já em maio, ela já não conseguiria, ela teria que passar com o médico para pegar uma outra receita. E cada vez depois que a pessoa vai lá, ele só preenche, né, o dia que a pessoa pegou o medicamento. Por quê? No outro mês ela tem que ir perto daquele dia. Vamos supor, hoje,
né, nesse mês. Ela foi pegar esse medicamento hoje, 2 de outubro, tá? Se no dia 30 de outubro ela voltar para pegar o medicamento, ela não consegue. Ela tem que voltar no mais próximo possível do dia 2. E se ela passar depois lá, mês inteiro de novembro sem pegar o medicamento, né, ou pegar lá pelo dia 15 de novembro, isso indica que ela não está tomando o medicamento certo, né, que está sobrando medicamento em casa. Então, isso tudo dá pra gente conversar com a pessoa também e perguntar se ela está seguindo o tratamento. Às vezes pode ser que ela foi viajar, que ela tenha comprado medicamento, que tenha acontecido alguma coisa. Mas é interessante a gente conversar com a pessoa para tentar colher essas informações. E também, né, o processo da dispensação foi aquilo que eu já falei para vocês. Medicamento de uso contínuo vai dispensar para 30 dias, quando for algum tratamento específico, sei lá, um analgésico, um antibiótico, alguma coisa. Vai dispensar a quantidade que o paciente vai utilizar naqueles dias do tratamento. Tá? Se vai utilizar 5 dias, 7 dias, 10 dias, vai dispensar a quantidade suficiente que a pessoa vai utilizar. Não vai dispensar a mais nem a menos. Ok? Aqui, então, eu já coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Para a gente conversar um pouquinho. Por exemplo, aqui tem uma receita de Tilex. Tá? Tilex é um analgésico que é controlado. Tá? A receita aqui é super antiga, né? 2014. Se fosse cair numa farmácia, a gente não poderia dispensar de jeito nenhum. Tá? Mas vamos supor, né, que tivesse uma data correta essa receita. O medicamento controlado, ele tem que ter uma validade de 30 dias. Quantos medicamentos que eu vou dispensar para esse paciente? Tá? Tilex, 30 miligramas, um comprimido via oral, de 6 em 6 horas por 7 dias. Então, quantos comprimidos que a pessoa vai utilizar em um dia? Tá? De 6 em 6 horas, ela vai utilizar esse medicamento 4 vezes no dia. Então, em um dia, a pessoa vai utilizar 4 comprimidos, mas ela vai utilizar esse comprimido por 7 dias. Então, se um dia ela vai usar 4, em 7 dias ela vai usar quanto? 4 vezes 7, eu já consigo achar a resposta, tá? Que são 28 comprimidos. Então, a farmácia vai dispensar 28 comprimidos para essa pessoa. Tudo bem? Dúvidas? Então, tá joia. Vamos continuar então. Aqui tem mais um exemplo. Olha, Maria Aparecida da Silva, tá? O medicamento, ela vai usar uso interno e contínuo, tá? Metformina, 850 miligramas, um comprimido, após café e jantar. Gliclazida, 30 miligramas, um comprimido, antes do café, almoço e jantar. Captopril, 50 miligramas, um comprimido selo. Então, metformina, tratamento de diabetes, gliclazida, tratamento de diabetes. Captopril, ele é um antihipertensivo. Então, quantos medicamentos que essa pessoa vai utilizar no mês? Quantos medicamentos que a farmácia precisa dispensar para essa pessoa, tá? Em um mês. Vamos lá. Metformina é um comprimido após o café e após o jantar. Então, quer dizer que depois do café, essa pessoa vai utilizar um comprimido e depois do jantar, ela vai utilizar outro comprimido. Então, ela vai utilizar 2 comprimidos em um dia, tá? Então, ela vai utilizar 2 em um dia. Só que eu não quero saber em um dia, eu quero saber em 30 dias. 2 vezes 30, 60, né? 60 comprimidos a pessoa vai estar utilizando. E a gliclazida, tá? De 30 miligramas. Um comprimido antes do café,
um comprimido antes do almoço e um comprimido antes do jantar. Então, em um dia, essa pessoa vai utilizar 3 comprimidos. Só que eu quero saber em 30 dias. Então, 3 comprimidos em um dia multiplicado por 30, que é um mês. Pessoal, na farmácia municipal sempre vai ser 30 dias, tá? Por mais que o mês tenha 31 dias, vai calcular 30 dias. Sempre, tá? Então, já que são 3 comprimidos no dia, 30 dias, 3 vezes 30, 90 comprimidos. E o último tá facinho, né? Um comprimido cedo, um comprimido no dia. O mês tem 30 dias, 30 comprimidos. Então, a Maria Aparecida, ela vai levar para casa dela 60 comprimidos de metformina, 90 comprimidos de gliclazida e 30 comprimidos de captopril. Esses medicamentos vão ser suficiente para ela utilizar um mês, né? Essas medicações. E tem o João da Silva. Ele vai utilizar os medicamentos cefalexina, 250 miligramas, suspensão, 10 ml, 4 vezes ao dia durante 7 dias. Eu coloquei até o frasquinho aqui, né, do lado, para a gente saber que ele tem, o conteúdo do frasquinho são 100 ml. Será que vai ser suficiente um frasco? Né? Quanto frasco que vai ter que ser dispensado para o paciente ou para o usuário? Diclofenaco comprimido, né, um comprimido de 3 vezes ao dia durante 7 dias, e o Plasil, um comprimido cedo e noite durante 7 dias. A cefalexina é um antibiótico, diclofenaco anti-inflamatório e o Plasil é o medicamento antiemético, tá? Para evitar náuseas, evitar vômitos. Tá? Então, é classificado como medicamento antiemético. Então, quanto de medicamento que esse paciente vai utilizar? A cefalexina, 10 ml, 4 vezes ao dia. Então, um dia, quantos ml que ele vai ter que usar? 40 ml. Tá? Então, um dia, 40 ml. Só que ele vai ter que usar durante 7 dias. Então, é 40 vezes 7, que vai dar 280 ml. Ou seja, um frasco vai ser suficiente? Não. Cada frasco tem 100 ml. Então, o xarope, suspensão, não tem como fracionar, tá? A gente precisa fazer o cálculo para a gente ver o quanto que a gente vai fornecer para esse paciente. Então, no caso, seriam 3 frascos. Vai sobrar 20 ml. Tá? O que a gente vai orientar para essa pessoa? Que ela tem que descartar depois esses 20 ml que sobrar. O que a gente pode falar? Olha, quando você acabar com a medicação, tá? Você pode trazer um frasco para a farmácia. Porque nessa parte de descarte, tá? As farmácias municipais, elas são um ponto de descarte, tá? Quando a gente quiser descartar alguma coisa de medicamentos, a gente pode levar para a farmácia municipal, que ela vai receber esses medicamentos. Então, a gente já pode estar fazendo esse tipo de orientação. Diclofenaco. Diclofenaco comprimido, um comprimido, 3 vezes ao dia, durante 7 dias. Então, são 3 comprimidos no dia, durante 7 dias. 3 vezes 7, 21 comprimidos. E o Plasil, 2 comprimidos, né? Cedo. Um comprimido cedo e um comprimido à noite, durante 7 dias. 2 vezes 7, 14 comprimidos. Tá? Comprimido sempre vai dispensar a quantidade certinha que vai utilizar. Só xarope, gotas, suspensão, pomadas também, né? Não tem como a gente dispensar a quantidade que o paciente vai estar utilizando. Mais um caso aqui, né, que é o Felipe da Silva, de 4 anos, então é uma criança. Ele vai utilizar Aeroflux 3 ml via oral de 8 em 8 horas, durante 5 dias. O frasco do Aeroflux tem 100 ml.
Cefalexina, 250 mg por 5 ml, ele vai utilizar 5 ml via oral de 6 em 6 horas durante 7 dias. O frasco também tem 100 ml. O diclofenaco sódico, 20 gotas via oral de 6 em 6 horas durante 5 dias. O frasco tem 30 ml. Então, a Aeroflux é para tratamento de tosse, principalmente aquelas tosse com secreção. Cefalexina, antibiótico, diclofenaco, anti-inflamatório. A mãe de Felipe foi retirar os medicamentos na farmácia municipal. Qual a quantidade de cada medicamento que ela vai levar para casa? Então, vamos lá. Será que um frasco vai ser suficiente? Aeroflux 3 ml, de 8 em 8 horas. De 8 em 8 horas significa que ele vai utilizar o medicamento 3 vezes ao dia. Então, ele vai usar 3 ml em cada um dos horários. Tá? São 3 horários, 3 vezes 3, 9. Tá? 9 ml. Então, ele vai utilizar 9 ml uma vez, 9 ml em um dia. Tá? Então, o paciente vai utilizar 9 ml uma vez ao dia, só que ele vai utilizar durante 5 dias. Então, ele vai precisar de quanto? 9 vezes 5, 45 ml. Um frasco vai ser suficiente? Vai, e ainda vai sobrar, tá? Metade do frasco vai sobrar. Agora, indo para a cefalexina. Cefalexina, ele vai utilizar 5 ml de 6 em 6 horas. Então, de 6 em 6 horas, isso significa que ele vai utilizar o medicamento 4 vezes ao dia. Então, 5 vezes 4, 20, tá? 20 ml. Então, 20 ml em um dia, só que ele tem que utilizar durante 7 dias, que vai dar um total de 20 vezes 7, 140 ml. Ou seja, um frasco vai ser suficiente? Não, vai precisar de 2. Mesmo assim, vai sobrar ainda 60 ml do outro frasco, né? Mais da metade. Para finalizar, né, o diclofenaco sódico, 20 gotas. E agora, gente? 20 gotas. O frasco, ele tem 30 ml. Como que eu vou fazer agora? E aí, vocês lembram? Vocês já viram isso? 20 gotas, gente, vai corresponder sempre a 1 ml, tá? Isso daqui é até legal vocês saberem, porque prova para entrar em hospital, tá? Prova para concurso público, normalmente cai bastante essas gotas, tá? Então, aqui, 20 gotas vai corresponder sempre a 1 ml. Então, ele vai utilizar de 6 em 6 horas, ele vai utilizar 4 vezes ao dia, 1 ml em cada horário. Então, ele vai utilizar 4 ml. 4 vezes 5, 20. Então, um frasco vai ser suficiente para ele utilizar o tratamento todo, tá? Então, essa gotas é interessante, tá? Eu não sei se vocês já sabiam, se vocês já tinham visto isso, mas isso daqui é algo que cai bastante, tá? Em concurso público e provas, né? De forma geral, tanto em farmácias, que a gente precisa saber, principalmente se é medicamento controlado, né? Pra gente saber quanto que a gente vai vender pro paciente, né? Pro cliente que tá lá na nossa frente, tá? E a gente tem que saber também o quanto que vai ser dispensado para esse paciente, ok? Para a gente finalizar a nossa aula, temos uma atividade aqui. Primeira questão. A dispensação de medicamentos não é apenas o ato de aviar a prescrição. Ele é o momento de orientar o paciente sobre o uso correto, seguro e racional de medicamentos. Você concorda com essa afirmativa? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Se você concorda, por que você concorda? Se você não concorda, por que você não concorda? Quais informações podem ser transmitidas ao usuário no momento da dispensação dos medicamentos? Quais as orientações, né, as informações?
Um senhor foi à farmácia municipal pela primeira vez. Ele foi buscar os seus medicamentos de uso contínuo, mas o técnico ele não entendeu a letra do médico. Qual a atitude que esse profissional, né, que o técnico, ele deve ter diante dessa situação? Ele vai entregar o medicamento ou não? Outra questão: qual é a validade das prescrições médicas? E para finalizar, Dona Maria foi à farmácia municipal, próxima de sua casa, retirar os medicamentos que utiliza todos os dias. Então, são medicamentos de uso contínuo. Ela apresentou 2 prescrições médicas, contendo os seguintes medicamentos: metformina, 850 miligramas, um comprimido após o almoço e após o jantar; gliclazida, 30 miligramas, um comprimido antes do café, antes do almoço e antes do jantar; captopril, 25 miligramas, um comprimido de manhã e um comprimido à noite; furosemida, 40 miligramas, um comprimido pela manhã; simvastatina, 20 miligramas, um comprimido após o jantar; e diazepam, 10 miligramas, um comprimido à noite. Baseando-se nas informações mencionadas acima, responda. Primeiro, A. Quais as indicações dos medicamentos usados pela Dona Maria? Então, para que serve esses medicamentos aqui? Para que serve a metformina? Para que serve a gliclazida, o captopril, a furosemida, a simvastatina e o diazepam? Dona Maria apresentou 2 prescrições na farmácia. É possível identificar quais medicamentos estavam prescritos em cada uma das prescrições? Então, ela, sem a gente ler essas receitas, tá? Essas prescrições médicas, só a gente sabendo que ela mostrou 2 prescrições, tem como a gente saber quais medicamentos aqui estavam em uma receita e qual ou quais medicamentos estavam em outra receita? Qual é a validade das prescrições da Dona Maria? Tá? Tem 2 receitas, né? Qual é a validade de cada uma dessas receitas? Qual é o prazo máximo que ela tem para comprar um medicamento com essas receitas? E, né, quantos comprimidos de cada um dos medicamentos Dona Maria levou para casa? Então, quantos comprimidos de metformina ela levou para casa dela? Tá? Quantos de glicazida, quantos de captopril, de furosemida, de simvastatina e de diazepam? Tá bom? São essas as questões.